Olá, meu nome é Paula Costa, sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Essa é a 17ª aula do curso de Ciência e Visualização de Dados em Saúde, que está sendo oferecido na pós-graduação no primeiro semestre de 2020. Eu ofereço essa disciplina em parceria com o professor André Santanquet, do Instituto de Computação. Essa aula é uma continuação da nossa unidade 3, onde a gente está apresentando conceitos estatísticos que são tipicamente aplicados na área de ciência dos dados, em particular na área de ciência dos dados em saúde. Essa é uma unidade que aborda várias etapas desse processo KDD, que é o processo de extração de conhecimento a partir dos dados, que a gente vem usando como uma referência de processo de ciência de dados. Tópicos abordados até o momento incluem a variabilidade dos dados, porque que ela acontece, né? Intervalo de confiança, em particular intervalo de confiança em proporções. Nós tivemos uma aula especial sobre outliers. Além disso, na última aula teórica, a gente apresentou o conceito de correlação e como isso está associado à modelagem por regressão linear, né? E o professor André vem apresentando nas últimas aulas esse conceito de workflow. Então, a gente vem trazendo uma abordagem teórica, mesclando com uma abordagem mais prática de como implementar algumas das análises que a gente vem abordando no contexto da disciplina. Em particular, na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre teste de hipóteses. Teste de hipóteses, ele é tipicamente definido, né, como uma ferramenta de estatística inferencial, ou seja, uma ferramenta que permite, a partir de uma amostra da população, derivar conclusões genéricas sobre toda a população. O que eu acho mais importante destacar no contexto dessa aula é que vão existir inúmeros testes de hipóteses, né, para situações diferentes, natureza de variáveis diferentes, mas é importante a gente entender que existe um processo comum ou uma ideia comum a todos esses testes. E é esse o grande objetivo que eu gostaria de atingir nessa aula, possibilitar que vocês entendam o mecanismo de um teste de hipóteses típico e sejam apresentados a um vocabulário adicional que pode ser útil aí no avanço dos estudos de vocês. Em particular, então, um teste de hipóteses ele inicia com a formulação da hipótese. Essa hipótese ela vai ser possível de ser formulada, obviamente, ou a partir do resultado de uma análise exploratória, ou seja, foi feita uma análise do dataset, foram extraídas estatísticas descritivas, foram feitos gráficos e a partir dessa análise inicial foi possível levantar perguntas e traçar hipóteses acerca das variáveis do dataset, ou eventualmente são hipóteses que vêm do próprio conhecimento especialista, né? Um conhecimento teórico, um conhecimento de um profissional da área que embasa essa pergunta, traz essa pergunta pronta, né, como uma pergunta de pesquisa. E o dataset, em geral, ele é escolhido, a amostra é escolhida para tentar responder essa pergunta de pesquisa. Então, a gente tem a formulação de hipótese, a gente tem que ter uma escolha de amostra adequada para realizar esse teste, né, sob o risco de não conseguir bons resultados, né. O teste em si, ele vai trazer evidências e a gente vai tomar conclusões em cima dessas evidências. Usando aí um framework bastante comum de teste de hipótese nula, né, a gente vai ter minimamente uma hipótese nula, que é referenciada por esse H0, né, e uma hipótese alternativa, que é referenciada por esse HA. A gente pode ter mais de uma hipótese alternativa, mas esse seria o contexto mais simples aí. Vamos tentar explicar um pouco quais são as características dessa hipótese nula. A hipótese nula, via de regra, ela vai especificar de maneira clara o parâmetro de interesse do teste, certo?
Então, o seu parâmetro pode ser relacionado à média da população, pode ser relacionado à diferença da média entre dois grupos, pode ser uma estatística qualquer da população. Então, você tem um parâmetro de interesse e você vai especificar a sua hipótese nula dizendo, olha, eu acho que o valor desse parâmetro é tanto. Então, você fecha e especifica de maneira bastante clara qual é esse valor da hipótese nula. Esse valor, esse nome, hipótese nula, né, eu em geral associo ao fato de que muitas vezes a hipótese nula ela é associada à ausência de associação entre variáveis ou ausência de diferença entre grupos. Tá? Então, tipicamente, quando você está querendo avaliar se um grupo é diferente de outro, a sua hipótese nula é de que eles não são diferentes, tá? Que existe a ausência dessa diferença. Tá? A hipótese nula é a hipótese a ser rejeitada se a diferença que você está buscando, que você está observando, ela não for suficientemente convincente, né? E ela vai ser suficientemente convincente se a probabilidade de ela estar acontecendo, o p-valor, for muito baixo, a probabilidade de acontecer de maneira aleatória ou por uma simples amostragem é muito baixa, ou seja, existe pouquíssima chance de você, de maneira aleatória, conseguir observar aquela diferença. Portanto, se você está observando, significa que existe grandes chances dela de fato existir. Portanto, você poderia rejeitar a hipótese de que ela não existe, que é a hipótese nula. Tá? A hipótese alternativa, ela é mutuamente exclusiva à hipótese nula. Então, se a hipótese nula ela especifica um valor para o parâmetro de interesse, a hipótese alternativa ela especifica um range de valores. Fica fácil entender com um exemplo. Então, vamos supor que eu estou com a hipótese nula de que a diferença entre as médias de dois grupos é zero. Então, tenho o grupo 1, grupo 2, e a minha hipótese é que μ1, a média do grupo 1, e μ2, que é a média do grupo 2, eles são iguais. Então, μ1 menos μ2 igual a zero. Né? Qual seria a hipótese alternativa? É que eles são diferentes. Se eles são diferentes, eles podem assumir um grande range de valores. Eu não estou especificando de maneira tão rígida quanto eu especifico a hipótese nula. Então, a hipótese alternativa tipicamente está associada a um range de valores. Tá? Uma coisa bastante importante de ressaltar é que a hipótese nula ela é verdadeira até que se prove o contrário. Tá? Então, eu gosto de fazer analogia com o exemplo jurídico, né? Você, quando tem alguém que está sendo julgado, você parte do pressuposto que aquela pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, quando uma pessoa está sendo julgada, a acusação é que tem a obrigação ou o ônus, né, de trazer as evidências contundentes de que aquela pessoa não é inocente, de que aquela pessoa é culpada. Se a acusação não consegue trazer evidências contundentes da culpabilidade da pessoa que está sendo acusada, essa pessoa é absolvida. Mas isso não necessariamente significa que ela de fato é inocente. Só significa que ninguém conseguiu provar o contrário, né? Então, a hipótese nula é a mesma coisa, certo? A gente assume que ela é verdadeira até que se apresente uma evidência muito contundente, que seria um p-valor muito baixo. Então, esse alfa aqui no valor de menor que 1%, menor que 5%, né? A não ser que se apresente uma evidência muito contundente, você não abre mão dessa hipótese nula. Isso é interessante porque dá um olhar robusto para a sua análise, certo? É como se você estivesse jogando contra o seu caso, né?
Então você fica com o ônus de ter que provar que aquela hipótese nula não é verdadeira. Bom, como eu disse, existem inúmeros testes de hipóteses. Uma maneira que a gente pode olhar para essa questão é, por exemplo, em relação à natureza das variáveis, né? Por exemplo, se eu tenho uma variável de resposta, aquela variável dependente que a gente costuma chamar de a variável que fica no eixo y, né? E é uma variável quantitativa. E eu quero explicar essa variável em função de uma variável x, explanatória, independente, também quantitativa, eu posso enxergar a correlação de Pearson que a gente já estudou como um teste de hipóteses. Ou seja, a hipótese nula seria de que não há correlação, né? E a hipótese alternativa é de que a correlação é diferente de zero. E eu vou ter um p-valor para essa avaliação. Tá? Além disso, se a gente tiver, por exemplo, uma variável de resposta que seja quantitativa, mas eu quero explicar essa variável de resposta por uma variável explanatória categórica, via de regra a gente pode aplicar, por exemplo, a análise de variância ou ANOVA, que vai ser o tema dessa aula de hoje. Ainda, se nós temos variáveis de resposta categóricas, e eu quero explicá-las em função de uma variável explanatória também categórica, eu posso usar um teste de Q² de independência. E, eventualmente, se eu tenho essa situação de a variável de resposta é categórica, mas a variável explanatória é independente, eu posso escolher fazer uma transformação nos meus dados, categorizar a variável quantitativa e, novamente, aplicar um teste categórica, que seria o Q² de independência. Então, existe um cardápio aí de testes. A gente poderia, não são só esses, a gente poderia olhar para essa questão sobre o olhar de, bom, vamos analisar o problema, vamos verificar qual é a melhor abordagem. Falando um pouco, então, já sobre o ANOVA, né, seria essa situação onde a gente vai ter uma variável quantitativa e a gente quer explicar essa variável quantitativa em função de uma variável que traz categorias. Para entender um pouco o que está por trás, né, da análise de variância, eu gostaria de falar um pouco sobre a variabilidade das amostras. É bastante importante entender esse conceito, tá? Para explicar esse conceito, a gente pode partir, por exemplo, do conhecimento prévio de uma distribuição de uma população. Então, vamos supor que eu sei qual é o μ e a variância da distribuição de altura de homens, no caso aqui, eu peguei como exemplo um gráfico pronto, alturas de homens americanos, certo? Então, supondo que essa seja a distribuição da população, como se eu tivesse conseguido medir todos os elementos, todos os americanos ali, né? E eu obtenho uma média de 69 polegadas e um desvio padrão aí de 2,8 polegadas, certo? Então, essa seria a minha população. É natural que, se eu fizer uma amostragem dessa população, se eu for lá de maneira aleatória, pegar 200 homens, mesmo que eu não tenha viés nenhum, feito de maneira aleatória, é natural que eu observe valores ligeiramente diferentes na média e no desvio padrão dessa amostra, certo? Então, lembrando que aqui no caso, a média da população é representada pela letra grega μ, né? E a média da amostra é representada pelo x-barra. Da mesma maneira, o desvio padrão da amostra é representado por S da população por sigma. Então, se eu amostrei lá 200 homens, eu posso ter uma distribuição que não é uma perfeita gaussiana e com valores ligeiramente diferentes. Se forem muito diferentes, eu vou desconfiar de algum erro experimental. Mas é natural que eu obtenha valores ligeiramente diferentes. Se eu pegar uma segunda amostra, eu posso ter outros valores ainda, tá? Então, isso é um fenômeno natural que vem dessa variabilidade amostral. Bom, se essa variabilidade amostral acontece,
É daí que surge a grande dúvida que a análise de variância vai tentar responder, né? Se eu tenho lá um dataset específico e eu tenho uma variável categórica de interesse, certo? Então eu posso supor, por exemplo, que eu tenho algo que eu meço e essa variável categórica, ela tem 3 categorias que eu chamo de grupo 1, grupo 2, grupo 3, certo? Então, por exemplo, poderiam ser etnias, pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas de etnia asiática, por exemplo, certo? Poderia ser faixas etárias, né? Transformo faixa etária numa categoria. Então, poderia ser crianças, jovens adultos e idosos, ou adultos ou idosos, por exemplo, certo? Então, existe uma variável que eu meço, que é a variável de resposta quantitativa, e essa variável de grupo, certo? A variável categórica que eu quero avaliar se essa diferença na distribuição das medidas, ela é oriunda de um fenômeno que está acontecendo, um fenômeno real que faz com que essas médias sejam diferentes, certo? Ou se elas são simplesmente resultantes de uma variabilidade amostral, né? Que na verdade existe uma única distribuição com a população Mi e Sigma, e que essas amostras são amostras dessa mesma população e que a diferença que eu estou observando é apenas resultante dessa variabilidade amostral. Então é isso que o ANOVA vem tentar responder, certo? Como ele tenta, qual é a intuição por trás da análise de variância, certo? A gente pode pensar em 2 casos aqui, que estão ilustrados pelo caso A e o caso B, certo? No caso A, essa medida que eu realizei, as médias estão muito próximas entre os grupos, e essas medidas elas estão bastante dispersas, existe uma grande variância aí. No caso B, as médias estão mais distantes entre si e as medidas são mais centradas, né? A gente tem um desvio padrão menor. Intuitivamente, é meio natural a gente pensar que vai ser mais difícil defender o caso de que as distribuições vêm de populações diferentes, né, para o caso A do que para o caso B, né? Dito de outra forma, vai ser mais difícil convencer alguém de que, no caso A, nós temos 3 grupos vindos de fenômenos diferentes do que no caso B, certo? Então, parece que o caso B, intuitivamente, os grupos são mais discerníveis entre si. E o que a gente precisa dizer, responder, na verdade, é se existe uma significância estatística nessa discernibilidade, tá? Bom, uma maneira de fazer isso é essa estatística F. Essa estatística F, ela tenta ser uma métrica dessa variação. E ela tenta expressar isso de uma maneira bastante interessante, que é uma razão entre a variação entre as médias dos grupos, ou seja, quão distante essas médias estão, né, comparado com a variação interna dos grupos, em relação à variação interna dos grupos. Então, no caso A, certo? Eu tenho uma variância, né, entre as médias dos grupos menor, portanto, meu F vai ser menor. Além disso, a variância dentro de cada grupo ela está grande, então isso diminui mais ainda o F. Já no caso B, a variância entre as médias é maior, o F sobe, e a variância interna no grupo ela é menor, o F sobe também, tá? Uma maneira alternativa de ver isso, que eu gosto também, é a ideia de que é uma razão entre a variância sistemática versus a variância aleatória. Lembrando lá na aula sobre variabilidade dos dados, quando a gente falou em conceitos como precisão e acurácia, a variância sistemática era aquela que distanciava a distribuição do alvo,
né? Então a gente tem o alvo, a distribuição fica deslocada do alvo. Ela mexe com toda a distribuição. Já o erro aleatório é esse erro que é em torno da média, né? Então, se você tem uma variância sistemática alta e uma variância aleatória baixa, então significa que a gente pode começar a acreditar na ideia de que essas distribuições, que essas amostras vêm de fenômenos diferentes. Eu gosto também de analisar esse problema olhando para os box plots. Então, os box plots, eles são gráficos que nada mais são do que uma projeção das gaussianas na vertical, né? A gente gira de 90 graus aí as gaussianas e projeta elas no eixo vertical, certo? Então, no caso da esquerda, a gente consegue perceber que cada grupo está com médias bastante diferentes entre si, né? Que é representado... Oi, filha, tudo bom? A gente percebe que as médias são bastante diferentes entre si por conta dessa tarja preta no meio do box plot, né? E que são medidas centradas. Então a gente percebe claramente que muito provavelmente essas distribuições elas são oriundas de fenômenos diferentes. Por outro lado, nos box plots da direita, a gente percebe distribuições com médias bastante semelhantes entre si e com uma variância que tem uma grande intersecção entre si, uma grande confusão. Então vai ser bem mais difícil validar aqui a hipótese, a ideia de que elas estão vindo de distribuições diferentes e não da mesma população, tá? Então, no caso da esquerda, é o típico caso onde a gente teria um F grande, né, porque a diferença entre as médias é grande e são medidas bastante centradas, com um p-valor bastante baixo, ou seja, a gente rejeita a hipótese nula de que não existe diferença entre os grupos, né? E nos box plots da direita, seria o caso onde a gente vai ter um F baixo, porque a variância está alta dentro dos grupos e as médias estão um pouco diferentes entre si, e um p-valor acima de 1% ou acima de 5%, que não vai permitir que a gente rejeite a hipótese nula. E lembrando, qual que é a hipótese nula no caso do ANOVA? É de que não existe diferença entre os grupos que estão sendo testados. Portanto, se a gente rejeita a hipótese nula via ANOVA, a gente assume que existe diferença entre esses grupos. Mas note que se eu estiver testando uma variável categórica com mais de 2 valores, eu vou poder dizer que existe diferença, mas não necessariamente eu vou saber se a diferença se aplica para todas as distribuições. Voltando aqui nos box plots da esquerda, pode ser que eu tenha grupos estatisticamente discerníveis entre o amarelo e o azul, entre o rosa e o azul, mas não necessariamente estatisticamente discerníveis entre amarelo e rosa. Então, para isso, para a gente saber quais grupos entre si se relacionam, como eles se relacionam, vai ser necessária uma análise pós-hoc, uma análise posterior, né, onde vão ser feitas análises entre os grupos. E, novamente, vai ter um cardápio aí de testes possíveis. Finalizada essa discussão um pouco mais intuitiva sobre análise de variância, eu vou conduzir via Python, né, com um Notebook Colab, uma análise de variância em um dataset, e lá a gente discute um pouco mais sobre implementação.